Afinal de contas, Jesus Cristo e Maria Madalena ficaram juntos, tiveram família, constituíram filhos, ou isso é só obra de ficção e de romance? E aqui nesse vídeo você vai entender tintim por tintim disso, para não restar mais dúvidas na sua psique, no seu entendimento sobre esse mistério. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Eu sou o sacerdote Murilo Ceilons, que aqui nessa página, nesse canal, eu te ajudo a encontrar e tratar qualquer doença físico-emocional e a raiz espiritual dessas doenças de uma forma prática, segura, objetiva, com uma única ferramenta, em uma única sessão gloriosa. Mas então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bom, e realmente Maria Madalena foi a principal discípula do Cristo. E vamos pegar aqui os referenciais teóricos de onde a gente encontra isso, para vocês não acharem que é apenas vozes da minha cabeça ou achismo meu. Tudo que eu trago aqui para vocês em todos os vídeos é com base nas escrituras sagradas, na Torá, nos Vedas, na Chave de Enoque, no Pistia Sofia, no Evangelho de Maria hoje, né? Então vamos entender aqui para que você não ache que é apenas achismo meu. Mas em todo modo, vamos pegar as bases da literatura que nós temos. A Bíblia. O que a Bíblia fala sobre o relacionamento de Madalena e de Cristo? Fala que ela sim foi a primeira discípula, a primeira pessoa a ver o Cristo renascido em corpo de luz. Isso mostra o tamanho da dignidade que ela tinha. Também diz que Jesus expulsou dela 7 demônios e é dito que como ela tem uma devoção muito grande a Cristo. Mas em nenhum momento, em nenhuma literatura sagrada reconhecida, é dito que eles tiveram um relacionamento conjugal. Inclusive, a forma como os discípulos do Cristo tratam ela mudaria drasticamente. Eles tratam ela como uma irmã e realmente, se ela fosse a companheira do Criador, do Salvador, melhor dizendo, com certeza o tratamento para ela seria diferente. E aí nós temos aquela fala de que os rabinos, naquela época do Cristo e até hoje, são casados, né? Jesus provavelmente, para ser um rabino, seria casado, mas aí que tá, existem e sempre existiram alguns rabinos que têm o celibato, que têm a castidade. Então provavelmente foi um caminho que o Cristo seguiu, até porque isso é importante você entender. A mente, as emoções e a psique do Cristo e de Madalena não estão no mundo, não eram do mundo, eram e são do alto. Então a raiz deles está no alto e veio se desdobrando até essa região local. Então ficar nos chakras mais inferiores, nessa energia sexual, eu percebo que muitas vezes é uma heresia das pessoas dizer que o Cristo tinha isso, porque o Cristo é o Filho de Deus, ele não precisa de nada disso. Por mais que as pessoas queiram romancear e achar que ele teve filho, o próprio livro do Código da Vinci fala isso, né? Mas com base na Bíblia não tem nada disso, apenas que Madalena era próxima a Cristo. Mas temos em alguns evangelhos apócrifos. Vamos ir para esse viés. Então, o que são apócrifos? São evangelhos que não são reconhecidos na Bíblia, não estão no cânon bíblico, mas não quer dizer que não são sagrados também, e nem que não foram escritos por pessoas santas, né, como os discípulos apóstolos do Cristo. Então vamos ali para o próprio Evangelho de Maria. O Evangelho de Maria foi encontrado lá no Mar Morto. Ele fala que realmente Maria era a principal discípula do Cristo. Maria também, nós entendemos no próprio Pistia Sofia, que é esse manuscrito cópito encontrado no século II depois de Cristo, né, que data desse século, foi encontrado em 1700, melhor dizendo, 1770 e poucos. Esse livro fala que Madalena era a principal discípula do Cristo, como eu falei, e também a mais próxima a ele. Dizia que ele realmente amava ela, assim como amava João. Então, nesse sentido, ela se destaca por ser a mais sábia. Os outros discípulos do Cristo têm 6, 7, 8 falas, quando muito, no próprio Pistia Sofia. E Madalena tem dezenas e dezenas de falas. Então ela tem um destaque muito grande. E
esse destaque se dá a justamente sabedoria que ela tem, a devoção, a fé e a luz que ela carrega. Ao ter sido livrada daqueles 7 demônios, ela realmente iniciou esse caminho de luz e é entendida em algum nível, até, se eu não me engano, no Evangelho de Tomé, um apócrifo, que ela era companheira do Cristo. Mas é companheira muito mais do que companheira conjugal. Ela é uma companheira que acompanha, vamos assim dizer, o Cristo no alto, nos céus superiores. E em algum nível podemos entender que a própria Sofia é uma manifestação conectada e associada a Madalena. Então Madalena, em algum nível, é associada a Sofia, a sabedoria. E a Sofia, sim, é a noiva do Cristo, assim como a própria igreja, né? Então, a Madalena não era a noiva do Cristo, e sim a própria igreja. E nós somos a igreja e o Cristo é o noivo. Então, Sofia é essa contraparte do Cristo, que é o amor e a sabedoria juntos, que nos levam ao alto. Então Sofia tem esse viés de nukva do hebraico, ou seja, de noiva do Cristo, que também está associada a Espírito Santo Tikaina, o aspecto de mãe divina, que nos leva então de Tikaina, mãe divina, Espírito Santo, que remete a Sofia, em algum nível até a Madalena, mas não tem nenhum relato que prove que eles tiveram um affair, que eles tiveram alguma relação conjugal, até porque esse não foi o objetivo do Cristo aqui. O Jesus Cristo não veio deixar uma linhagem de sangue. Na verdade, ele veio pagar com sangue por ser o Cordeiro de Deus, aquele que tira os pecados do mundo. Por isso que ele é o grande salvador da humanidade, não precisou deixar descendência. É apenas descendência espiritual, porque realmente deixou o seu espírito consolador sobre nós. Tá, Murilo, mas eu vejo alguns materiais, alguns livros, alguns conhecimentos que fala que Maria Madalena e o Cristo tiveram filhos, e você pega da onde que as pessoas tiraram isso? É do Código da Vinci, talvez aquele livro de Dan Brown, ou algumas outras obras de ficção ou de romance New Age da contemporaneidade, mas que nenhum deles tem base nas escrituras sagradas, ou pelo menos talvez em algum nível possa se basear, mas não são fidedignos, distorcem as escrituras sagradas, e é importante você tomar cuidado com isso, com o que você estuda e qual é a fonte e a intenção da pessoa que escreveu isso. Mas novamente aqui eu reafirmo para você, não tem base nenhuma nas escrituras sagradas isso. O que tem, pelo menos nos meus estudos, é essa parceria de devoção da Madalena para o Cristo. Por isso o Cristo é o mestre, e meus votos são que você também possa ser cada vez mais devoto e devota do Cristo e transcender cada vez mais as limitações rumo aos céus superiores de glória. E para isso peço que você deixe um like, que você se inscreva no nosso canal e que você também ative o sininho para não ficar de fora de nenhum vídeo glorioso que eu trago aqui diariamente. Nos vemos no próximo vídeo. Shalom, até a próxima. Tchau, tchau.